E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu tô aqui para gravar mais uma revisão de prova para vocês, mais uma análise de provas, né? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre os preparatórios lá na minha plataforma. Então, o pessoal tá me procurando bastante para o concurso da FGV que vai ter ali no Rio Grande do Norte, tá? Então, só deixar avisado aí para vocês que eu tenho dois preparatórios da FGV. Na verdade, um é complementar ao outro, tá? Lá na plataforma. E deixa eu pegar minha caneta aqui. Eu sempre esqueço, né? Então, como que eles funcionam, tá? Então, eu tenho esse primeiro aqui, que são 4 provas analisadas, tá? São 4 provas, mais ou menos como eu analiso as provas aqui no canal, né? Um pouquinho mais aprofundadas, tá? Então, questão de vocabulário, gramática, interpretação, né? Questão a questão, as provas resolvidas, né? Por que de uma alternativa, por que não de outra, enfim, como vocês já estão acostumados a ver as análises aqui no canal, tá? Então, aqui é mais focando essas 4 provas da FGV. E depois tem esse outro preparatório aqui, que é desvendando as provas, tá? Desvendando as provas da FGV. Então, aqui não vai ser análise de prova, tá? Aqui são 4 aulas que eu fiz ao vivo para uma turma aí que participou esses dias, um pouquinho antes do concurso aí de Macaé, no Rio de Janeiro, onde a gente trabalhou como que funcionam as provas da FGV. Então, assim, como são os estilos das perguntas, depois da interpretação de texto, que tipo de pergunta que vem, como que a FGV cobra, por exemplo, voz passiva, porque assim, tem várias bancas que cobram voz passiva, mas a FGV cobra de um jeito diferente. Como que a FGV cobra conjunções e quais são as conjunções que a FGV mais cobra? Como que a FGV cobra tempos verbais? Como que a FGV cobra tal conteúdo? Então, quais são os conteúdos mais cobrados e como que a FGV costuma cobrar? Entendeu? Quais são? Então, eu preparei os PDFs dos assuntos, quais são os assuntos que eles costumam cobrar, como que são os textos, enfim, como são as questões, como que eles elaboram as questões. Então, dentro das provas, o que que costuma aparecer mais nas provas da FGV? Então, um preparatório é complementar ao outro, tá? Então, eu sugiro que vocês adquiram os dois, é claro que seria o ideal, né? Mas dentro das possibilidades de cada um, quem vai fazer FGV, esses dois preparatórios são ideais para quem está pensando em fazer a prova, tá? Então, um com análise das provas, com a resolução das provas, né? Explicando as questões, as alternativas, os textos e tal, e o outro, então, focando nos conteúdos mais cobrados e como que eles cobram as questões, os conteúdos da FGV, tá? Então, tá tudo lá na minha plataforma, depois eu vou deixar os links para vocês ali na descrição do vídeo, tá? Só entrar lá, adquirir, dá para parcelar, dá para comprar no cartão, dá para comprar com Pix, enfim, como vocês quiserem, tá bom? E lembrando que eu tenho os aulões de inglês ao vivo, então, todos os sábados, tá? A próxima agora é sábado, dia 9. Essas aulas ficam gravadas, tá? Todos os sábados às 16 horas, ao vivo pelo Meet, mas fica gravado para quem não pode assistir. Também dá para adquirir lá pela plataforma, tá? Fica tudo lá. Essa aula aqui, por enquanto, ainda não aconteceu, porque vai ser agora dia 9. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 7, tá? Então, se você entrar lá na plataforma e adquirir essa aula, você vai ter só o material em PDF por enquanto, não tem o vídeo, porque a aula vai ser dia 9, tá? Então, a gente fez sábado passado, dia 2, a aula de explicação das conjunções, e agora, dia 9, vai ser 25 questões resolvidas sobre conjunções. Então, eu fiz uma aula dia 2 sobre explicação, agora, dia 9, vai ser a resolução de 25 questões de bancas variadas. Daí eu pego só questões de conjunções, mas não interessa a banca, daí não foca banca, tá? Foca conteúdo. Já os preparatórios, daí foca bancas, tá? Então, depois eu vou deixar o link da minha plataforma, vocês entram lá e veem que tem vários preparatórios, tem várias aulas lá, é só você navegar lá, entrar lá na plataforma e verificar o que que mais te interessa, o que que você tá afim, tá ok? Qualquer coisa, eu vou deixar ali o meu WhatsApp profissional, você entra lá, me chama, que daí a gente conversa, tá bom? Então, vamos para a provinha de hoje. Hoje eu peguei uma provinha da FURB que aconteceu
dia 3 de novembro, tá? No município de Blumenau, aqui de Santa Catarina, tá? Meu estado. Esses dias atrás teve o concurso estadual da FURB aqui em Santa Catarina, que inclusive eu fiz um preparatório aí com uns, acho que foi uns 20 e poucos professores, tá? Que me procuraram pedindo o preparatório de inglês da FURB. Foi um concurso bem grande aqui do estado, tá? De Santa Catarina. E dia 3 de novembro agora a gente teve o concurso municipal, foi um processo seletivo simplificado da FURB. Então, eu encontrei aqui essa prova, achei interessante a gente fazer a revisão e análise da prova aqui para o canal, tá? A FURB é uma banca muito conhecida aqui no estado de Santa Catarina, então eu fiz a análise e a resolução aqui da prova para vocês, tá bom? São poucas questões, acho que são 10 questões, se eu não me engano, 9 ou 10. Tem um texto pequenininho, né, bem diferente do concurso, né, que é um concurso bem pesado. Então, vamos começar aqui. O texto seguinte servirá de base para responder as questões de 29 a 31. Então, vamos lá. Ensinar inglês como uma segunda língua é um assunto de instrução de alta demanda, né, alta procura, que continua a experimentar um crescimento nas escolas em todo o país. Lembrando que esses textos geralmente não se referem ao Brasil, tá? Vocês têm que sempre ver aqui, ó, da onde que foi tirado esse texto, tá? Tem que sempre olhar a fonte, tá? À medida, olha o as aqui como conjunção, né? À medida que, ao passo que crianças de países estrangeiros continuam a emigrar para os Estados Unidos, ó, então está se referindo a uma realidade americana, tá? E se matricular em escolas aqui, o número de alunos cuja língua nativa não é o inglês continua a crescer. Assim, ó, mais uma conjunção aqui, né? Muitas escolas têm programas para aprendizes de inglês, né? Como língua para aprendizes de inglês, tá? Também conhecidos como inglês como segunda língua e inglês como falantes de outras línguas, para falantes de outras línguas, né? Como a principal língua falada no país, com uma história muito rica de imigração e diversidade cultural, o inglês e seu domínio, né, mastery, são uma parte importante do desenvolvimento educacional. O inglês como segunda língua, né, English as a second language, é oferecido para pessoas de todas as idades. Embora, ó, mais uma conjunção aqui, dei aula de conjunção sábado passado. Quem quiser tá lá na minha plataforma. Não faça parte do currículo padrão da escola pública, pois ele não é essencial a todos os alunos, né? Porque não são todos os alunos que são imigrantes. Desculpa, mas eu tenho que tomar água, porque senão minha garganta seca. Então, questão 29. Como o texto caracteriza a relação entre a imigração e o domínio da língua estrangeira nos Estados Unidos? Cara, é muito fácil isso daqui. Vamos pegar até um highlighter aqui, ó. Tá aqui, ó. O inglês e o seu domínio são uma parte importante do desenvolvimento educacional. A fluência do inglês é opcional devido à presença de programas. Não, a fluência não é opcional. O domínio do inglês é um problema para a aquisição da fluência? Não. Ó, o que está usando aqui? Ó? O inglês e o seu domínio são uma parte importante. Olha aqui. O domínio do inglês é uma parte importante. Está usando até o mesmo adjetivo, né? A fluência do inglês é apenas necessária para adultos e não para crianças? Ridículo, porque está falando que é dado nas escolas, né?
o domínio do inglês é visto como uma barreira? Não, nada a ver, não é visto como uma barreira, tanto que eles oferecem nas escolas para pessoas de todas as idades, né? Então não é visto como uma barreira, tá? Então é a letra C. Inclusive eles usam o mesmo adjetivo, né? Importante. 30. O texto sugere que o inglês é oferecido para aprendizes de todas as idades. Sim, ele fala isso. O que isso implica sobre o escopo, né, o propósito, o alvo dos programas de inglês como segunda língua? Então, se ele é oferecido para pessoas de todas as idades, o que isso implica no seu objetivo? Que o inglês, os programas de inglês se tornaram um empecilho, um impasse, quando a discussão é a aquisição da linguagem? Não. Seu impasse não seria oferecido para todas as idades, né? São rígidos e apenas focam em grupos específicos. Não, não focam em grupos específicos porque é oferecido para todas as idades. É uma disciplina flexível que acomoda aprendizes de várias idades e origens, sim. São primariamente oferecidos a online. Nossa, não falou nada de online, né? São adaptados apenas para crianças de escolas nada a ver. Nossa, muito óbvio, né, essas perguntas aqui, né? Qual a afirmação que melhor captura o papel do inglês nos Estados Unidos, como mencionado no texto? A fluência obrigatória. Em nenhum momento falou obrigatória, falou importante, não obrigatória. O inglês é crucial para o desenvolvimento, importante, crucial para o desenvolvimento numa sociedade multicultural. Crucial não é a mesma coisa que obrigatório, mas importante e crucial tem uma certa semelhança, né, em sentido. O inglês tem sido é percebido como um impedimento? Não, impedimento não. É primariamente falado por nativos? Como é que você vai dizer que não? Mas não é isso que é dito aqui, né? É claro que é primariamente falado por nativos, né? Mas não é isso que fala o texto. É visto como um idioma estrangeiro pelos imigrantes? Não. Como é que é? Ele é um idioma nativo, não estrangeiro, né? Letra B. 32. Concordância, olha aqui, ó. A melhor opção para completar a seguinte sentença de acordo com o modelo sujeito e verbo, concordância de sujeito e verbo e substantivo e pronome, né? Que vai substituir o pronome, né? Então, pronome objeto. Então, eu tenho a frase aqui, ó. The Zulu language is complex, with an intricate structure and sounds that are incomprehensible to someone who has not been considerably exposed to it. Então, o idioma Zulu é complexo, com uma estrutura complexa, vou dizer complexa, e sons complexos, né, que a tornam incompreensiva para alguém que não foi consideravelmente exposto a ela. Então, aqui, estou muito rouca hoje. O idioma Zulu é complexo, com uma estrutura e sons muito intrincados, né? Tornando o quê? A linguagem. Então, o it ou o them vai estar substituindo language. Como language é singular, é it, não vai ser them. Então, aqui eu já anulo, porque aqui é it. Com estrutura e sons que tornam ela. Então, eu tenho dois objetos aqui, estruturas e sons. Então, é isso que torna ela. Então, é make. Então, a alternativa é a A. That make. Porque o that aqui está se referindo a sounds e structure. Então, são dois objetos que tornam ela. Então, não pode ser makes, tá? Nossa, eu vou ter que tomar muita água para terminar esse vídeo, tá? Então, aqui é a letra A.
para concordar com o make. 33. Na frase, until mid-18th century, scholars from the comparative linguistic areas did not progress beyond the stage where ancient Greek and Roman grammarians had left them. Veja bem, eu estou dizendo que até a metade do século XVIII, os especialistas das áreas linguísticas comparativas não progrediram muito além do estágio onde os gramáticos gregos e romanos haviam sido deixados. Então, quer dizer, eles não fizeram muito progresso. Eu estou comparando, é um comparativo negativo. Quando eu falo, por exemplo, I am as tall as Paul, na afirmativa. E quando eu digo na negativa, I am not so tall as Paul, eu mudo o primeiro as para sou. Não é uma obrigatoriedade, mas é muito comum fazer essa mudança do primeiro as para sou. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando que os gregos e os romanos chegaram num ponto aonde até a metade do século XVIII os gramáticos não conseguiram ultrapassar. Então, é um comparativo negativo. Tá aqui, ó. So much as beyond. Então, eles não conseguiram passar muito daquilo. Eles permaneceram ali. Just in case não faz nem sentido. O either também está totalmente perdido. É um comparativo negativo. Eles chegaram até ali e não passaram muito dali. Então, a letra B é a resposta aqui. O very much também não tem nada a ver, né? Too much também não tem nada a ver. Então, é um comparativo negativo aqui para fazer sentido. Essa daqui é muito boa também, né? Você consegue eliminar algumas já sabendo algumas regras de plural, né? Por exemplo, fly. Fly Y precedido de consoante, você sabe que vai mudar para IES. Então, você já elimina essa, você já elimina essa, você já elimina essa. Nossa, já foi, beleza, né? Plural de his, você sabe que é there. Você já eliminou aqui, ó. Você já respondeu. Fly, there, flies, person é people, né? Obeisas é plural como é que a gente fala? Substantivos estrangeiros, você sabe que vai mudar para e. Life, lives, woman, women. Ai, mas cacti, eu não sei o que é. Cara, pensa, você não conhece campus, latim, no português, você não sabe que é campi, tá? Em inglês, continua sendo latim. Acho que é latim, né? Acho que não é grego. Mas, enfim, é a mesma regra que vale para plurais estrangeiros do português, muda para campi, né? Então, cactus muda para cacti, tá? Não sabe? Ah, vem fazer aula comigo. Isso aqui está lá no preparatório da IBAN, eu acho, que tem lá na minha plataforma. Palavras estrangeiras, você continua usando a regra das palavras estrangeiras, tá? E nós temos mais um texto aqui, né? Sobre o inglês na Índia. O inglês é a segunda língua oficial da Índia, né? Então vamos lá. O inglês na Índia não só adquiriu uma ampla gama de funções, mas em seu processo de indianização, não sei se existe essa palavra, ele evoluiu linguisticamente para suas próprias características nos níveis fonológico, lexical, sintático e até mesmo discursivo. Embora, né, enquanto uma conjunção aqui, inicialmente os puristas rejeitassem essas inovações, elas agora estão se tornando cada vez mais aceitas, já que o inglês, mais uma conjunção aqui, né? Já que o inglês é tratado não como uma língua estrangeira, mas como parte da identidade cultural da Índia. A questão de um padrão ainda é uma questão de debate frequente, e o consenso geral
parece favorecer uma variedade de inglês indiano educado um tanto nebulosa, que é próxima de um padrão nativo. Na maioria das áreas urbanas da Índia, a situação sociolinguística é muito complexa, com vários grupos culturais e linguísticos interagindo entre si. Questão das castas, né, eu acredito. Há também uma variação considerável na maneira como, por exemplo, for instance, que também é considerado uma conjunção de exemplo, né? A gente viu na minha aula de sábado passado, os habitantes de Delhi, os habitantes considerados educados, né? Os habitantes educados de Delhi, como eles usam o inglês. Eles enfrentam pressões conflitantes. Por um lado, que é mais uma conjunção, né? Por um lado e depois por outro lado, existe a pressão da urbanização, que traz em seu rastro a alfabetização, a educação, a mídia das massas, a ocidentalização e tudo que favorece a evolução de uma única norma. Por outro lado, as diversas origens linguísticas e culturais de diferentes grupos em Delhi favorecem a diversidade, como os bengalis, que falam, né, o inglês bengali, os tameis, que falam o inglês tamil. Não sei se eu traduzi certo isso, né? Que são as várias castas que eles têm. Então, considerando as afirmações relacionadas ao texto sobre o inglês apresentado na Índia, ou melhor, o inglês, né, a língua inglesa da Índia apresentada abaixo, registre a sequência correta, considerando verdadeiro ou falso. O inglês na Índia é cada vez mais visto não como uma língua estrangeira, mas como uma parte integrante da identidade cultural da nação. Bom, isso está afirmando aqui, né? Aqui, ó. Vamos pegar o marcador aqui, ó. O inglês é tratado não somente como uma língua estrangeira, mas como uma parte da identidade cultural da Índia. Está aqui. Então, isso daqui é verdadeiro. Já vimos que a primeira, então, é verdadeira. Opa, isso é verdadeiro e marca falsa, né, Silvia? Parabéns. Parabéns. Aqui, verdadeira, tá? Então, sabendo que a primeira é verdadeira, a gente elimina você, você e você. Isso já ajuda bastante. Há um padrão claro, amplamente aceito, para que o inglês da Índia seja perto do inglês britânico. Em algum momento falou britânico aqui no texto, eu não lembro de ter visto a palavra britânico, né? Ó, fala aqui, perto do padrão nativo, mas não falou qual nativo. Tudo bem, foi a Inglaterra que colonizou a Índia. Mas hoje em dia você falar em nativo, eu colocaria falso, porque é com apresentado no texto. No texto, em momento algum, falou britânico. Não fala inferir aqui no enunciado. Não fala inferir, tá? Eu colocaria falso. Vamos ver a última. A urbanização e a influência da mídia das massas leva, né, empurra em direção a uma única forma padronizada de inglês na Índia. Aqui, ó, a single norm. A urbanização, a mídia das massas favorece a evolução de uma única forma. Isso aqui é verdadeira. A última é verdadeira. Letra D.
Então, realmente é falsa. Então, aqui fechou. É verdadeiro, falso, verdadeiro, tá? Cara, no começo da palavra cake, a letra C é pronunciada como o fonema K, porque se você colocar o fonema C, seria sake, tá? Então aqui realmente é o som de K, cake, tá? Deixa eu tomar uma água. Desculpa se fica o barulho de eu bebendo água, tá, gente? Mas eu preciso. The difference between... Ah, essa aqui é muito boa. 37. Isso aqui eu expliquei na minha aula de tempos verbais, tá? Se vocês querem ir lá adquirir, tá lá na plataforma. Tempos verbais, olha aqui. A diferença entre I take the bus and I am taking the bus this week. A gente tem muito na cabeça essa questão do present continuous ou present progressive que está acontecendo no momento que a gente fala, mas o present progressive tem mais duas questões. Além de estar acontecendo no momento que eu falo, ele pode ser usado para ações futuras, né? I am having dinner with my best friend tonight. E também para ações que estão acontecendo temporariamente. I am taking the bus this week because my car is broken. Eu vou pegar o ônibus essa semana porque o meu carro quebrou. Então é uma situação temporária, tá? Aqui, como eu estava falando para vocês. I take the bus é uma situação do meu dia a dia, um hábito. I always take the bus, tá? Agora, se eu estou usando aqui o present continuous, I am taking the bus this week, é uma situação temporária. Alguma coisa aconteceu, meu carro quebrou, meu carro estragou, então essa semana eu vou pegar o ônibus por alguma situação. Então, é temporário, tá? Então, aqui, ó, a primeira se refere a uma situação habitual, tá? Eu sempre pego o ônibus, e a segunda é uma situação temporária, que pode ser expressada pelo present continuous, tá? A gente discutiu isso na minha aula de tempos verbais, tá? Aqui, the following sentence. They enjoyed both the tennis match and the music concert enormously. The word enormously is. Bom, primeiro, o que que é essa palavra aqui? Enormemente, tá? Primeiro é um advérbio, né? Então eu já posso eliminar que é um noun e que é um adjective, tá? Não é um advérbio de tempo, tá? E por incrível que pareça, pode enganar, não é um advérbio de intensidade, porque ele está descrevendo a maneira como eles apreciaram tanto a partida de tênis, né, o jogo de tênis, como o show, o concerto, o show de música. Então, aqui está descrevendo um modo, a maneira. Isso daqui é um advérbio de modo, tá? Você tem que observar o que ele está descrevendo. Ele está descrevendo a maneira. A grande maioria, eu não gosto de dizer sempre, nunca, 100% dos casos, tá? Eu não gosto dessa palavra sempre e nunca em inglês. Mas a grande maioria das palavras, dos advérbios terminados em ly em inglês, são advérbios de manner, tá? Então, aqui é um adverb of manner. E essas duas últimas questões aqui não são de inglês, tá? Mas, se você lê, é muito óbvio você saber a resposta. São de ética, né? Então, eu vou deixar a resposta para vocês. Aqui é a letra C. Tá aqui, se vocês querem dar um print aqui no vídeo, tá? E a 40 também é a letra C. Tá? Se vocês querem dar um print e responder, são muito óbvias as respostas, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o que eu trabalho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todas as informações aí das minhas aulas, dos meus preparatórios, na descrição do vídeo. Vai ter o link da minha plataforma, onde tem tudo isso daí para vocês, disponível lá para vocês, tá ok? Thank you very much. Não se esqueçam de curtir, comentar, tá? Compartilhar, se inscrever no canal. Sei que é chato ficar pedindo isso, mas é o que me ajuda, pelo menos um pouco, a crescer com o canal, tá?
tá ok? Thank you very much and see you next video. Bye bye.